Shalom, Adonai, queridos, irmão José, irmão Lima, irmão Cavalcante, os demais amados do Senhor, né? Que a graça de Cristo seja abundante. Você é o nosso convidado para nos acompanhar nesta sequência de reflexões sobre Gênesis, no capítulo 16. Você já leu Gênesis, capítulo 6, capítulo 6. Você já leu Gênesis capítulo 6 e já fez uma constatação, que é um texto de alta complexidade, né? Aí requer uma exégese criteriosa, né? Mas essa alta complexidade não impede a gente de vislumbrar as grandezas deste texto. Não impede a gente de compreender este texto em sua amplitude. Sabe por quê? Porque nós temos o Espírito Santo, que é o intérprete maior. Essa nossa mentalidade ocidentalizada, ela é muito limitada, ela é muito racional, muito linear. Mas aqui nós temos o Espírito Santo, né, que é o intérprete maior. E você sabe que tem surgido muitas teorias com base nesse texto aqui, né? Teorias científicas, teorias religiosas, teorias filosóficas. É isso. Mas você sabe que todo teórico, ele é de grande erudição. Você falou muito bem, viu, irmão Lourenço? Irmão Cavalcante. Já não é leiga, é pessoa versada no assunto. É um de grande que vive da erudição. E para dar sustentabilidade às suas teorias, como essa aqui, ó, hibridização, eles buscam auxílio, eles buscam ajuda em algumas ciências. Eles recorrem à epigrafia. É isso aí, a epigrafia é uma ciência muito antiga que auxilia a história. Epigrafia são mensagens decifradas, né, em pedras, rochas, pedaços de osso, muito antiga. Eles recorrem também à historiografia, porque na realidade o historiador, ele não estuda história, ele estuda historiografia. O que é historiografia? Qual a etimologia da palavra? Ela vem de dois vocábulos gregos, né? História e grafia. História é pesquisa, e grafia é escrita, né? Então pesquisa da escrita. Então ele vai a fontes históricas, a evidências históricas, a vestígios históricos. E a outra ciência que eles buscam também a ajuda é uma ciência muito antiga também, né? Muito antiga, né? Mas que auxilia a história, que é a filologia, né? Então a filologia é o trabalhar a partir das línguas originais. Então esse pessoal é sobretudo um filólogo. Bem, mas vamos aqui ao texto de Gênesis capítulo 6. Vamos lá? Você é nosso convidado. Quer ler? Não, pode deixar que eu leio. Diz assim, olha: viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres. Desta junção surge aqui os varões de fama, que eram valentes da antiguidade. É isso? E diz aqui o versículo 4, ó, que havia naqueles dias gigantes na terra. Então, biblicamente existe os gigantes desta geração antediluviana, e haviam também gigantes da geração pós-diluviana. Isso aí. Então Golias, há uma conjectura de que Golias era um descendente longínquo dos Nefilins. Longínquo, né? Porque a palavra Nefilim vem de uma raiz hebraica, né? Nefal, né? Que quer dizer caído, né? Caído. E qual é a ideia dessa teoria aqui? Teoria da hibridização, ou pode ser também chamada de teoria da miscigenação. Ela é muito difundida e conquistou uma posição de proeminência, principalmente no meio acadêmico. O próprio Flávio Jósefo, o renomado historiador judeu, ele é um dos expoentes, ele é defensor dessa teoria. Alguns pais da igreja também são expoentes dessa teoria. Quais os versículos da Bíblia que esse pessoal usa para dar sustentabilidade, dar credibilidade a essa teoria da miscigenação ou hibridização? Eles pegam por base Judas lá no capítulo Judas não tem capítulo, no versículo 6, onde Judas fala que de anjos
que não guardaram seu estado original, a sua habitação original, e foram lançados em prisões eternas. Então eles pegam Judas, fazem um paralelo com aqueles anjos que queriam ter relações sexuais com a filha de Ló, né? Faz também um paralelo com Jó, capítulo 1 e capítulo 2, onde chama os anjos de filhos de Deus. Então pega textos da Bíblia isolados, sem fazer uma contextualização, aí interpretam de forma equivocada, entendeu? Para defender uma teoria. Que o fato do camarada pegar texto ou texto e fazer um paralelo, não quer dizer que ele está fazendo a hermenêutica correta, não. Às vezes você pega vários textos, faz uma contextualização, mas interpreta de acordo com a sua conveniência. Nós chamamos isso de interpretação pragmática, de hermenêutica pragmática. Entendeu? E qual a ideia da miscigenação? Qual a ideia desse pessoal? Bem, diz o seguinte, que quando o texto fala dos filhos de Deus, na concepção da miscigenação, os filhos de Deus são os anjos sobre os quais Judas falou, os anjos que se rebelaram. Esses anjos se materializaram, assumiram forma humana, passaram a ser sexuados, passaram a ter libido, e houve uma junção carnal entre esses anjos caídos e mulheres. Aí, desta junção carnal, aí surgem os nefilins. Só que a Bíblia diz que os anjos eles são assexuados. Não, eles não possuem libido. Entendeu? Eles existem em quantidade definida. Entendeu? Não aumenta nem diminui. Entendeu? Uma quantidade definida. Entendeu? E na concepção dessa teoria, eles se assumiram a forma humana. Olha bem para você ver. Assumiram a forma humana e passaram a ter o poder de procriar. Para acontecer uma fecundação, de acordo à ciência, tem que ter um encontro de duas células, né? Célula masculina, célula feminina, o espermatozoide e o óvulo. Quando ocorre um encontro entre essas duas células, surge uma fecundação. Dessa fecundação há um zigoto, que já é um ser, é um ser vivo, já é uma vida. Então, de acordo à teoria da hibridização ou miscigenação, esse ser é um ser híbrido. Híbrido, por quê? Porque é uma junção de duas genéticas. Genética angelical e genética humana. Aí é espécie de uma perversão genética ou de uma aberração genética. Então você observa que é difícil você conceber isso, né? É difícil você aceitar. A segunda teoria é a teoria pré-adâmica. Né? Porque de acordo com os expoentes, essa teoria ela não é disseminada tanto quanto a anterior. Mas ela é muito conhecida também, principalmente no meio acadêmico. Eles pregam que existe uma pluralidade de raças. Entendeu? E uma delas é a raça pré-adâmica, ou seja, um mundo pré-adâmico. Eles pegam por base Gênesis 1:3. Entendeu? Eles falam que houve um processo de recriação. Quando eu disse haja, ele disse que já existia, haja porção seca. Então, porque já existia. Então ali tudo passa por um processo de recriação. Mas não vamos entrar nesse mérito, porque senão a gente vai desvirtuar aqui a nossa mensagem. Então a gente vai tirar um outro caminho. Mas o fato é que, se existia uma raça que não tem pecado, e como é que fica Romanos 3:23? Que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então só observa que já perde a base bíblica. Onde fica Romanos 5:12? Por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte passou a todos. Por isso é que todos pecaram. Então só observa que não existe, obviamente, legitimidade, fundamentação bíblica para a teoria pré-adâmica. Sabe qual é o texto que eles pegam por base? Sempre tem um texto, né, isolado. Quando Caim foge da presença de Deus, diz o texto que ele conheceu uma mulher. Conheceu. Sabe que esse conhecer é um fragmento hebraico, é um eufemismo hebraico. O eufemismo é uma espécie de suavização, de minimização.
Quem entende minimamente de língua hebraica sabe o que eu estou falando. Sabe que é um fragmento hebraico, sabe que é um hebraísmo, sabe que é um eufemismo hebraico, entendeu? Aí diz o texto que ele conheceu, que originalmente teve relações sexuais com esta mulher. Aí o que pega a teoria pré-adâmica? Que a mulher é de uma raça pura. É uma raça pura, então coabitou com Caim. E houve uma junção do puro e do impuro. Daí resulta nos nefilins. Diz o texto que Caim chega numa terra, qual é o nome da terra, irmão Zé? De Nod, terra de Nod. Ele já conhecia a mulher. Lá ele teve um filho com essa mulher, botou o nome do filho de... Não Enos, não. Foi Enoque. Né? E foi Enoque. E se você fizer uma análise da genealogia cainita, você vai constatar que só teve maldição. Nimrod foi da genealogia de Caim. Nimrod, lembra? Pervertido, tem filho com a própria mãe. Qual é o nome da mãe dele? De Nimrod? Samiramis. Nome difícil, né? Nome difícil. O nome do filho? O do filho é mais fácil. Tamuz, né? Tamuz. Sabe quem foi também da sua descendência? Aquele bígamo Lameque. Né? Lameque. Então essa teoria ela está biblicamente descartada. Como eu falei, é somente uma teoria. Os expoentes dessas teorias, por serem de grande erudição, o pessoal tem um poder de retórica muito bonito. Ele tem um poder de persuasão muito forte. Muitos não têm nem persuasão, é dissuasão. É um poder de argumentar de forma dissuasiva. Aí vem mesmo para desconstruir. Entendeu? Inclusive textos bíblicos, textos sagrados. São as hermenêuticas desconstrutivas. Então essa teoria ela cai por terra diante de Romanos 3:23. Queridos, e a terceira teoria? Nós chamamos de teoria da junção de duas linhagens. Vamos analisar essa teoria aqui à luz do texto. Quando a Bíblia diz aqui, viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, sensuais, eles ficaram atraídos por essas mulheres. O texto não diz sensual, não, eu estou falando. O texto diz formosa. Sensual é por minha conta. Entendeu? O fato é que eles ficaram fascinados por essas mulheres que eram formosas, bonitas, e tomaram para si mulheres. E diz aqui o versículo 4 que daí surgem gigantes na terra. Entendeu? Gigantes, varões renomados, os nefilins, ou os enaquins, ou os retaíns. Então você observa assim que os descendentes de Sete, vendo que as descendentes de Caim eram formosas, tomaram para si mulheres, então coabitaram com essas mulheres. Ou seja, tem uma junção carnal. Desta junção, aí surge dá origem aos gigantes e a corrupção, a degradação da espécie humana. Então você observa que a linhagem de Caim era maldita, a de Sete bendita, mas tem base bíblica para isso? Rapidamente tem sim. Quantos minutos, irmão Zé? Somente quantos? 8? Ah, tá bom, já estou quase terminando, tá? Eu vou ler um texto com você aqui e você vai constatar que essa terceira teoria ela tem legitimidade, ela tem fundamentação bíblica. Então, se está na Bíblia, é inquestionável. A gente vive numa cultura relativista, mas você não vai relativizar o que é absoluto. Se está na Bíblia, é absoluto, porque a Bíblia é a palavra de Deus, isso é inquestionável. Vamos ver? Diz aqui, olha, Gênesis, tá em capítulo 4, versículo 26, está vendo aqui? Olha o meu dedão em cima, 26, que diz assim, olha, e de Sete nasceu Enos, olha o nome do filho aqui, ó, Enos, tá vendo? Enos, hein? Enos. Então começou a invocar o nome do Senhor. Você sabe que, hermeneuticamente falando, um texto como esse aqui, todo texto canônico, ele tem as verdades que estão explícitas, as claras, e estão as verdades que estão implícitas. Aí surgem os subentendidos e os pressupostos. Então qual é a mensagem aqui? Qual é a mensagem explícita do texto? É que só começou a invocar Deus a partir de Enos. Isso está claro. E qual é o pressuposto do texto? O que é que o texto pressupõe?
que antes de Enos não se invocava a Deus. Que a linhagem de Caim era uma linhagem maldita. Entendeu? Maldita. Então a junção dessas duas linhagens. Os setistas invocavam a Deus, adoravam a Deus, eram tementes a Deus. E os cainitas não. Tá? Né? Os cainitas não. Então a junção dessas duas linhagens perverteu, corrompeu, degradou toda a espécie humana. Aí então diz aqui o texto, né, que Deus arrependeu de ter feito o homem. Olha, e Deus arrependeu. Essa expressão arrependeu, originalmente, vindo lá do hebraico, do paleo-hebraico, que foi o segundo alfabeto hebraico. O primeiro foi o proto-hebraico, o segundo foi o paleo-hebraico. Então, vindo do paleo-hebraico, entristeceu-se. Que na realidade o escritor, ele está usando aqui uma figura de retórica. Né? Figura de retórica. Porque quando você atribui a Deus sentimento humano, você está usando de uma figura de retórica chamada de antropopatia. E quando o texto fala que Deus desceu, está usando de antropomorfismo. Para que isso? Para facilitar a compreensão, para facilitar a comunicação entre o humano e o divino. E os escritores aqui foram de uma genialidade sem precedentes. Entendeu? No caso aqui, é o livro de Gênesis, escrito por Moisés, faz parte da Torá. Mas, queridos, então você observou que quando está na Bíblia, não tem como você questionar. Então toda teoria precisa ser levada ao crivo da Bíblia. Você tem alguma dúvida? Eu creio que esse texto aqui tira todas as suas dúvidas com relação aos filhos de Deus, às filhas dos homens, aos gigantes. Me parece que um gigante ele tinha 4 metros e alguns centímetros, irmão Lourenço, porque diz Deuteronômio, deixa eu ver aqui se é Deuteronômio mesmo, diz Deuteronômio no capítulo 3, versículo 11, que eles tinham, que um gigante, um Nefilim, ou um Enaquim, eles tinham 9 côvados. 9 côvados, quer dizer, um côvado dá 45 centímetros. Então o Nefilim, ele tinha o que? 4 metros e tanto. É isso, 4 metros e tantos. Porque na realidade os Nefilins, o Nefilim era fruto de uma perversão sexual. É isso, perversão sexual. Como assim? Ou seja, uma junção da descendente de Sete e descendente de Caim. Então esta junção deu origem aos gigantes. Entendeu? Aos gigantes. Sim, mas não, é isso aí, é um assunto complexo, mas o texto é muito, não diz que o texto é autoexplicativo, não diz você que o Espírito Santo nos ajuda a interpretar o texto, mas é isso mesmo. Pessoal, nós vamos dar sequência, esse é um assunto muito amplo, muito vasto, eu estou dando somente uma pincelada de uma pincelada, é uma síntese de uma síntese. Essa teoria aqui da hibridização é muito vasta, muito ampla, e até a teoria também pré-adâmica, muito ampla, muito ampla. Então a gente vai sequenciar, que Deus